Hey, yo, business people, how are you doing? I hope you're doing great. I'm your teacher and host of our podcast channel, Bruno Aguiar, and it's an immense pleasure to have you here with us. Hoje, no nosso Business English podcast, para você aprender Business English do básico ao avançado numa ordem cronológica, lógica e prática, nós teremos um very fast episode, porque eu estava aqui pesquisando algumas coisas para gravar o próximo episódio para vocês, que inclusive está incrível. Bota aí na sua agenda. Toda segunda-feira, 5:30 da manhã, os nossos episódios já estão liberados, ou estarão liberados para você escutar. Então, o próximo episódio já está incrível, mas eu senti essa necessidade de gravar uma parte 3 sobre os numbers. Como eu sempre digo a você, nós estamos aqui para fazer o nosso melhor, para entregar para você tudo que nós podemos, como eu gostaria que o meu professor estivesse entregando para mim, ou para minha filha, ou enfim, para quem quer que fosse um membro da minha família, ou os meus alunos também, ok? Como eu disse, vai ser bem quick, very fast. É mais para trazer alguns outros detalhes mais voltados ao contexto do business world, não? Do business English. Quando nós nos referimos a números decimais, a dinheiro, e também algumas outras possibilidades de falarmos, ou algumas outras maneiras de falarmos os numbers, ok? Então, primeiramente, vamos falar sobre money, né? Como eles falam, como os números são falados quando a gente está ali no ambiente de money, cash, right? Lembrando ou enfatizando que a palavra money, normalmente nós brasileiros acabamos pronunciando money, né? Porque termina com EY ali. E parece para nós, né, que esse Y tem o som de I, né? Então a gente fala money, né? Porém, nós vamos pronunciar, todas as vezes que nós tivermos essas palavras que terminam com EY, nós vamos pronunciar como se fosse um I, tá legal? Então é money, monkey, key, alright? Money, monkey, key, alright? Então quando nós estamos falando de money, nós temos ali a parte dos percentuais, também temos a parte onde nós temos pontos, vírgulas, né? E também alguns outros detalhes, ok? Então eu vou te dar aqui 4 exemplos que eu tenho na minha tela, só para você ter aí também. O primeiro exemplo é 3,50, 3,50, que no caso, se fosse dólares, né? Lembrando que a gente tem sempre que enfatizar com a moeda a qual nós estamos nos referindo, né? Seja dólar, seja euros, pounds que são as libras, né? Ou real, né? E etc. Então, eu estou com esse exemplo aqui, 3,50. Então, o 3 dólares e 50 centavos, nós diríamos 3 dollars and 50 cents. 3 dollars and 50 cents, ok? Ou poderia ser dito também 350. 350, tá vendo? Bem simplório, eles acabam, né, não falando dollars and cents, porém, é uma maneira de ser dita os numbers no contexto de money, cash, alright? Um outro detalhe, quando nós falamos moeda, né, não quer dizer que seja moeda de fato, né? A moeda é coin, alright? Essa moedinha redondinha, né, que a gente utiliza no supermercado, etc., que hoje em dia está cada vez mais difícil de ver, é coin, alright? Mas quando nós estamos falando de moeda de um país, né, a cédula, o nome ali que nós utilizamos é currency, currency, C-U-R-R-E-N-C-Y, currency, C-U-R-R E-N-C-Y, currency, ok? Então, o segundo exemplo que nós temos aqui é com relação a pounds, as libras. Então, eu tenho aqui, ó, 3,15 libras. Aí nós poderíamos dizer 3 pounds 15. 3 pounds 15, ok? 120 euros. 120 euros. 120 euros. Tá legal? Veja que nós estamos enfatizando ali a moeda, né? A currency, euros, alright? E o quarto exemplo é $215. $215. Ou a gente poderia simplesmente dizer 215. That's it, 215, alright? Agora, passando para os big numbers, no episódio anterior você aprendeu ali, né, como dizer, como você enxergar os big numbers, etc. Agora eu quero te ensinar uma peculiaridade. Vamos supor que você tem o número 1500 na sua frente. Não, 1500 não, vou colocar 2800, ok? 2800. Aí você já sabe, você vai falar 2800, right? 2800. Você poderia falar dollars, right? $2,800, certo? Ou você poderia falar 2 grand,
$2,800. Grand é uma substituição, uma possível palavra para nós substituirmos thousand, ok? Então você poderia falar $2,000. Se for só 2.000, $2,000. That's it, ok? E assim como outros números maiores, né? $10,000, $15,000. E às vezes o número escrito, a gente vai ver um K, né? Um K. Eles acabam não escrevendo thousand, né? Eles acabam escrevendo só o 2K. Uma terceira peculiaridade que eu lembrei aqui para dizer para você é, e algumas vezes você vai notar que eles, principalmente os americanos, eles não dizem tipo $2,800 or $2,800, sabe? Fica muito extenso. Eles cada vez mais vão tentar encurtar, né? Gastar menos energia para se comunicar. Então, o que eles acabam fazendo? Veja que o número é 2.800. E aí, o 2.800 a gente tem o 2, o 8, o 0 e o 0, certo? O que eles acabam fazendo? Eles pegam esse 2 e o 8, que é 28, né? E eles fazem assim, ó, 28. Aí eles falam 2800. Olha só que loucura. Eles falam 2800. 100 porque a gente tem dois zeros, né? Então seria 28 centenas. Louco, né? 28 centenas. 28 centenas é 2.800, certo? Então eles falariam 2800. Se fosse 3.500, o correto seria 3,500 or 3,500. Só que eles falariam assim, ó, 3,500. Olha que loucura. E aí, ao falar 100, você vai pensar, poxa, eles estão falando que é 100, tipo 35, 100. Que loucura é essa? Mas justamente por isso, eles utilizam essa maneira para encurtar cada vez mais, para economizar energia ao falar, tá legal? Então, 3,500 seria o 3.500. E aí a gente tem vários outros exemplos. 1,500, right? No. 3 Gs. 1,500 people went into the sea. Vou dar mais um aqui para você. Vamos colocar $5.200, tá? Então a gente poderia falar $5,200, 5K or $5,200, right? Ou você poderia falar, se é o 5 e é o 2, você vai falar 52, né? 5,200. Loucura, né? 5,200, ok? Vamos para a quarta peculiaridade, quarto detalhe aqui para incrementar, para melhorar ainda mais a sua experiência, sua comunicação com os numbers. Esse detalhe é sobre os números decimais, ok? Então eu tenho 4 exemplos aqui para você. O primeiro exemplo é 0,36. Então, 0,36 nós diríamos 0,36. 0,36. Veja que a gente não fala 36 como aqui no português. A gente fala número por número. 0,36. Se você quiser falar 36, ok, no problems. Mas, enfim, né? Normalmente eles falariam número por número, ok? O segundo exemplo é 12,5. Então eles vão falar 12,5. Veja que nesse caso, a gente falou 12, não fala 1, 2, né? 12,5. Anyways, tá vendo? Qualquer forma que você utilizar, desde que você fale o número correto, é válida. O que nós estamos enfatizando aqui é a utilização do ponto. A gente fala point, ok? Por que eu estou enfatizando isso? Porque no próximo episódio, na verdade, não me lembro se é o próximo ou se é daqui 1 ou 2 episódios, você vai aprender sobre e-mails. E lá, quando você aprender sobre e-mails, você vai perceber que o ponto do e-mail não é falado point, como a gente fala aqui, nos numbers. Então, com os numbers, a gente fala point. Com e-mail, a gente vai falar uma outra coisinha, ok? Quando a gente tiver um ponto, a gente vai falar uma outra palavra. Alright? Então, fica ligado. Já anota aí. Acho que, se eu não estiver enganado, é 1 ou 2 episódios para frente desse aqui. Você vai aprender como falar os e-mails, né? O seu e-mail corretamente. Alright? Show de bola! Vamos ao terceiro exemplo. O terceiro exemplo fala ou nos traz a importância de falar o percentual corretamente. Então, o exemplo que eu tenho aqui é 10,3%. Vai ficar assim, ó, 10,3%. 10,3, 10,3%. Percent, ok? Percent. Não é percentage, não é percentual. Percent. That's it. Percent. That's it. Percent. 10,3%. E o quarto exemplo é o 25,25%. 25,25 ou 25,25%. That's it, easy peasy. Alright?
Como eu disse, esse episódio aqui seria pretty fast, seria pretty quickly. E foi, né, bem rapidinho, só trazendo essas 4 peculiaridades, pois, como eu sempre enfatizo aqui para você, nossa missão, o nosso propósito é ensinar Business English do básico ao avançado, uma ordem cronológica, lógica, fácil e prática, mas fazendo o nosso melhor. E toda vez que eu notar que eu puder agregar ainda mais, trazer ainda mais valor, né, e melhorar a sua experiência, né, para que você não tenha mais problemas com a sua comunicação, se sinta confiante para se comunicar, para se expor numa reunião, numa conversa, num telefonema, enfim, com um amigo, numa feira, that's it. A gente vai fazer o que tiver que ser feito for you to communicate, for you to speak English as you deserve, como você merece. All right? Thank you very much and I'll see you in the next episode.